Olá pessoal que acompanha o canal do Contra os Acadêmicos, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma continuação da série na qual eu discorro sobre cada um dos capítulos dessa obra, O Saber dos Antigos, do Giovanni Reale. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, não deixe de dar uma olhada porque vai clarear bastante o assunto de hoje, visto que nós estamos no último capítulo, que se chama Materialismo e Esquecimento do Ser. Mas antes de começar, não deixe de dar uma olhada na livraria do Contra os Acadêmicos, que vai estar aí na descrição do vídeo, porque quase sempre essas obras estão em promoção e vale a pena dar uma olhada, né? Se elas tiverem, você já pega. E bom, indo agora ao capítulo, como eu tinha dito, esse é o último, mas ainda tem um outro aqui, na verdade, não é exatamente o último, é que o outro é mais como se fosse um bônus, assim, ele não segue o mesmo caminho dos outros capítulos da obra, então vai ter um vídeo ainda sobre ele, mas no geral esse é o último capítulo mesmo acerca dessas questões que vêm sendo abordadas desde o primeiro, que é os diversos problemas que são causados a partir do niilismo, né? Esse é o grande ponto da obra. E aí, nesse sentido, o capítulo de hoje, como eu tinha dito, é sobre o materialismo que nem ele chama ontológico, ou seja, a crença de que todo tipo de realidade que vem de alguma forma da matéria, de que tudo que existe é a realidade física ou algum epifenômeno desta. E aí, nesse sentido, ele vai passar o capítulo abordando algumas visões materialistas, se eu não me engano são 3, e depois ele vai passar o resto inteiro do capítulo, grande parte, assim, 2/3, mostrando ensinando acerca da segunda navegação de Platão, que é toda aquela descoberta do mundo das ideias, suprassensível, etc. E ele vai inclusive incluir aqui um pouco das doutrinas não escritas, que foi pesquisa, bom, quase que inteiramente, eu acho que inteiramente dele, né? Eu não sei se ele pegou de referência de mais nenhum lugar, porque ele só se referencia aqui para falar disso no geral, com o óbvio intuito de contrapor isso à visão materialista que ele vai apresentar aqui no começo do capítulo. Mas bom, indo ao conteúdo mesmo, ele vai começar citando uma página e meia de Thomas Hobbes, que eu achei que o Hobbes é completamente arrogante, isso é a minha opinião mesmo, o Reale não fala assim, mas porque ele vai basicamente dizer que a filosofia grega não foi filosofia, era tudo falso e podre, as fontes que beberam naquela filosofia, elas todas se corromperam de alguma forma, né? Ele cita principalmente os cristãos, e com essa podridão, e que na verdade ele que vai trazer a verdadeira investigação filosófica e tudo mais, e vai deixar de lado essas besteiras que foram a filosofia antiga, né? E, tipo, na minha opinião, completamente arrogante. Porque, como mesmo o Reale vai mostrar aqui depois, na verdade ele era só um tipo de materialista, tanto que uma das primeiras coisas que o Reale vai mostrar é que ele nega a liberdade humana, e nesse sentido ele nega o bem e o mal como algum tipo de medida absoluta, porque ele vai dizer que o bem é aquilo que nós buscamos e o mal é aquilo que nós nos afastamos de. Só que nesse sentido, isso varia de pessoa para pessoa, então o mal e o bem são relativos e nem o C.S. Lewis mesmo diz, acho que em um dos livros dele, que se você chama isso de bem e mal, nem deveria ser chamado assim, né? Deveria ser chamado de gosto ou algo mais próximo do tipo, que seria muito melhor. Seria uma forma muito mais precisa de definir o que você está querendo dizer. E bom, aí depois, com mais um exemplo de doutrina materialista, o Reale vai citar ali o Marx com o materialismo histórico dialético, que não cabe ser até aqui, mas o Reale, mesmo segundo o Reale, ele vai dizer que é um materialismo mais sutil, só que muito mais corrosivo. Mas a ideia é basicamente a seguinte, né? Todas as ideias, todas as representações, toda a política, todo o âmbito espiritual do homem, tudo isso, a própria consciência humana, são, na verdade, emanações do comportamento material do homem, das suas formas de se organizar e produzir. Ou seja, ele vai cancelar completamente o sentido tradicional da metafísica, é óbvio, né? E tudo que transcenda esse campo imediato do comportamento humano e das suas formas de organização e produção. Porque, afinal de contas, tudo deriva disso, né? Então, se tem algo que transcende isso, algum valor que seja maior do que isso, você já cancelaria o materialismo histórico dialético, o que é bem o que o Reale está querendo mostrar aqui, né, com a apresentação da segunda navegação de Platão e tudo mais. E além do Hobbes e do Marx, ele também apresenta o Nietzsche e vai fazer umas comparações entre o niilismo e a metafísica, a própria visão do Heidegger sobre o Nietzsche. E, bom, fica um pouquinho complicado aqui, eu não vou me ater muito a isso, até porque, mesmo que não tivesse essa parte do texto, não faria alguma diferença substancial para o capítulo, e também porque eu corro o risco de deixar mais confuso e tornar a questão toda mais obscura do que esclarecer ela propriamente. E até porque essa questão que ele vai fazer aqui, ele vai chegar... Vai ter uma passagem do Heidegger que ele vai chegar inclusive à conclusão de que
A metafísica é a própria expressão do niilismo, então, tipo, já dá pra ver a loucura e a bagunça toda que isso vai virar se começar a abordar aqui. Bom, mas vamos ao remédio que o Reale apresenta aqui. Ele faz realmente uma breve apresentação dessas doutrinas materialistas, ele não se atém muito. Não valeria a pena, ele já praticamente aborda elas em vários dos capítulos antecedentes aqui, e o que verdadeiramente importa nesse capítulo é justamente essa questão de Platão e da segunda navegação e do mundo suprassensível, que é o remédio, que vai consistir aqui em mais de 30 páginas. E ele vai começar fazendo isso, apresentando como que no Fédon, no diálogo Fédon, o Platão ele prova racionalmente a existência de um mundo suprassensível e transcendente que dá sentido ao mundo sensível. E segundo Reale, que nem ele escreve aqui, essa é a própria Magna Carta da metafísica ocidental, né? E segundo Reale também, o Platão ele faz isso partindo dos pré-socráticos, né? Partindo da noção dos pré-socráticos. Então eu vou até ler um trecho aqui que está na página 238, em que ele elucida isso bem, que eu achei bem legal. Ele diz o seguinte, o próprio Reale, né? Os problemas metafísicos mais importantes que o homem desde sempre se pôs e sempre deverá fazê-lo, se quiser responder à questão do sentido de si e das coisas, são os da geração, da corrupção e do ser das coisas, centrados especificamente na causa última ou no princípio que lhe serve de fundamento. Pois bem, Platão diz ter partido desde jovem justamente desses problemas fundamentais, procurando resolvê-los percorrendo os caminhos traçados pelos primeiros filósofos na investigação da natureza. Mas, com base no método peculiar desse tipo de pesquisa, as respostas aos problemas concernentes à causa e aos princípios das coisas revelam um caráter físico e, portanto, são limitadas à dimensão do ser físico. E o que o Reale vai dizer a partir disso é que é justamente essa característica de estar limitado ao físico que faz com que os pré-socráticos eles expressem essa incapacidade, essa limitação propriamente dita, que nem ele citou, que nem ele fala aqui, dos fundamentos naturalistas para explicarem essas questões fundamentais que foram citadas. E é justamente isso que Platão vai fazer, porque ele vai dar um novo horizonte a essa questão, introduzindo toda a questão do mundo do suprassensível, que antes não era acessível. E, nesse sentido, fica completamente expresso nos pré-socráticos a incapacidade desses fundamentos naturalistas de explicarem essas questões fundamentais. É isso que é tão importante que o Reale vai dizer aqui. Porque no novo horizonte que vai ser introduzido por Platão, os elementos materiais eles não são verdadeiras causas das coisas, mas simplesmente com causas materiais. Ele dá até um exemplo interessante para explicar isso aqui. Porque ele diz que quando você vai tentar explicar alguma coisa e toma o elemento material como sendo a verdadeira causa dela, você está cometendo um erro estrutural. Porque você está colocando no lugar da verdadeira causa a concausa material. Isso significaria algo do tipo, o exemplo que ele dá aqui por exemplo, ficou redundante, mas Sócrates, ele não fugiu da prisão quando ele foi determinado que ele ia ser preso. Aí, você colocar o material como verdadeira causa, seria dizer que Sócrates não fugiu da prisão porque os seus órgãos ficaram ali parados. Isso foi a verdadeira causa de ele não ter fugido. E não a escolha racional que ele fez a partir da inteligência de ficar ali parado. Só que, obviamente, que ele não teria ficado ali parado e teria se deixado ser preso se ele não tivesse os órgãos dele que tivessem possibilitado isso, né? Os braços, as pernas e tudo mais. Mas eles são concausas, eles não são a verdadeira causa. A verdadeira causa foi a escolha deliberada que o Sócrates fez de aceitar a punição, aceitar a prisão que ele ia ter. Portanto, segundo Platão, é preciso atingir uma nova dimensão que nos mostre que essa verdadeira causa das coisas e que nossa inteligência consiga se conectar estruturalmente, né? E então é esse o sentido da segunda navegação. Ela é, na verdade, uma metáfora, né? Você dizer segunda navegação, porque quer dizer algo do tipo... É aquela navegação que você não faz mais com as velas e o vento do seu barco, mas que você faz com os remos, então é mais difícil. A primeira navegação que o Platão fez foram as pesquisas acerca dessas questões fundamentais, só que seguindo os filósofos naturalistas pré-socráticos, seguindo o método deles. E a segunda navegação é justamente essa introdução, essa descoberta do mundo suprassensível. E é muito interessante, até o exemplo que ele dá para explicar isso aqui é que os ventos e as velas dos filósofos pré-socráticos e etc., são os sentidos e as sensações. Mas os remos que Platão vai usar na segunda navegação são os postulados racionais e os raciocínios mesmo.
E, bom, aí ele cita uma passagem de Platão aqui, explicando como que ele chegou a essa questão mesmo, que eu acho que vai ficar muito melhor do que a minha explicação. Então eu vou ler aqui porque vai clarear bem a questão. Está na página 246. Platão, na boca de Sócrates, digamos assim, diz o seguinte: tentarei mostrar-te qual espécie de causa elaborei, partindo do postulado de que existe um belo em si por si, um bom em si por si, um grande em si por si, e assim por diante. Então, observa se as consequências que derivam desses postulados te parecem as mesmas que parecem a mim. Parece-me que, se há alguma outra coisa que seja bela além do belo em si, por nenhuma outra razão é belo a não ser por participar desse belo em si. E se alguém me diz que uma coisa é bela por sua cor viva, ou pela forma física, ou por outras razões desse tipo, logo trato de me livrar de todas essas coisas, porque em todas elas eu me confundo. E só disso estou convencido, simplesmente, grosseiramente, talvez ingenuamente, que nenhuma outra razão faz aquela coisa ser bela a não ser a presença ou a participação daquele belo em si, seja qual for a forma dessa relação. Ou seja, deu para perceber como aqui é a introdução de uma causa além da física, né? Quando ele diz aqui, e se alguém me diz que uma coisa é bela por sua cor viva ou pela sua forma física, logo tratam de me livrar de todas essas coisas. Ou seja, é uma causa além da física, propriamente metafísica, puramente inteligível, que ele traz aqui como forma de livrar as explicações físicas dessas contradições que elas têm se fossem abandonadas a si mesmas. É isso que é a segunda navegação. É a inauguração da metafísica, que, segundo Reale, é a etapa mais importante da história do pensamento ocidental, né? Então, essa que é o verdadeiro impacto que teve Platão. E, nesse sentido, aí, a partir daqui no capítulo, vai ficar incrível, porque o Reale vai introduzir um pouco da pesquisa dele acerca das doutrinas não escritas de Platão. É interessantíssimo porque ele vai dizer o seguinte: não é que não acaba por aí. Acima das ideias, há algo além, que são os princípios, os primeiros princípios supremos, se eu não me engano, que é como ele chama aqui, que, segundo as pesquisas dele e tudo que ele expõe aqui no livro, é o uno e a díade, né, da qual o uno deriva o bem e a díade deriva o caos, a multiplicidade, o excesso, a falta e etc. Esses sim os mais elevados, acima inclusive das ideias, como eu tinha dito, que já eram causas para as coisas físicas, como eu tinha lido aqui num dos diálogos de Platão que o Reale apresenta. E aí, como forma de explicitar um pouco melhor esse conceito, o Reale vai começar explicando como que a ação do uno sobre a díade, a ação da determinação, sobre a indeterminação, da unidade, sobre a multiplicidade e etc., né? Como essa ação produz uma determinação ontológica que acaba por gerar o ser. E eu sei que ficou completamente abstrato isso, mas entenda ser aqui no sentido mais próprio filosófico da palavra, aquele ser com letra maiúscula, sabe? Porque, em certo sentido, ele vai conectar isso com a criação do cosmos para o Platão, a noção de Deus e etc., que Deus seria um ordenador que traz unidade à multiplicidade, que traz ordem ao caos, que traz determinação a um indeterminado. Então, veja bem, porque o Deus platônico não é a ordem, mas o ordenador, é a inteligência que imprime ordem à desordem. E aí ele vai mostrar como que, nesse sentido, o uno está acima do ser e o ser, por sua vez, está acima da díade de alguma forma, né? Então é como se... Bom, acho que fica bastante claro com essa noção do Criador, né? Imagine que aqui teriam umas águas, a água sempre representa essa questão de caos e etc, indeterminação, é um símbolo recorrente para isso, e aí vem uma mão assim, ordenadora, e tira o ser das águas. E segundo o Reale fala aqui, o Deus platônico exorta os homens a utilizar na própria alma o poder que ele utilizou no processo de criação, de trazer unidade à multiplicidade, de trazer ordem à desordem. E esse seria o próprio sentido de bem em Platão, esse sentido de imitar o demiurgo divino, trazer ordem à desordem. E até está conectado, como o Reale mostra aqui, a própria noção de justa medida do Aristóteles, que seria a aplicação concreta desse conceito de bem, que o bem vai ser, em Platão, em alguma maneira, né, o bem uno, a medida de todas as coisas. E eu não vou me ater muito aqui, porque eu acho que talvez eu cause mais confusão, né, do que propriamente explicite bem a ideia. Não deixe de ler o livro, tá? Tá muito bem explicado aqui no Reale. E ele faz um trabalho excepcional, esse livro é incrível, não deixe de ler. Mas bom, já caminhando para o final, por que o Reale fez toda essa explicação? Por que ele disse tudo isso? Porque, segundo ele, essa é a terapia essencial para o homem atual. Porque nós tendemos a dividir
tudo, nós tendemos a tornar tudo múltiplo, caótico e etc. E essa necessidade que ele apresenta aqui com o Deus platônico, com essa noção platônica, de trazer unidade à multiplicidade, de trazer ordem ao caos, que é o que mais falta hoje em dia. E é o que curaria precisamente o homem de praticamente todos os males que o afligem. Como ele mostra aqui, por exemplo, com todos esses apresentados tendo origem no próprio niilismo. E olha, isso é expresso de tantas maneiras, né? Acho que eu falei aqui no capítulo da arte, pô, a arte, se ela de alguma forma, em até certo ponto, expressar o espírito do artista, dá pra ver que a arte de hoje é um completo caos, algo completamente sem harmonia, completamente disforme. E nesse sentido, dá pra perceber, eu tinha visto isso em algum lugar, eu não me lembro se era aqui no próprio Reale, talvez, de que nesse sentido a arte atual ela tem um valor histórico de documentar essa alma doente que o homem tem hoje. E é justamente o que falta é trazer ordem, é trazer harmonia, trazer unidade para as coisas, né? Qualquer músico que estude as primeiras páginas de um livro qualquer de música, sabe que as vibrações que produzem os sons, se elas forem regulares, elas formam as notas musicais e etc., e se elas forem irregulares, elas produzem só ruídos, barulhos e coisas sem sentido, né? E o que a gente tem na nossa época, se não ruídos e barulhos qualquer sem sentido nenhum? O que falta é trazer uma melodia, trazer uma ordem, uma harmonia de novo para as coisas. E é esse o sentido que o Reale está querendo dar aqui, mostrando toda essa noção de Platão no capítulo todo. E, bom, é isso. Eu sei que o assunto é completamente abstrato, ficou completamente abstrato em certo ponto, isso pode ter dificultado um pouco, e a minha explicação eu reconheço que não ajuda muito nas coisas, eu tendo a me enrolar um pouco, então eu peço desculpas se eu acabei por deixar algumas coisas confusas, mas é isso. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, e eu espero vê-los nos próximos vídeos. Valeu!